Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é Vencendo o Mundo. Vencer é algo que faz parte do DNA do ser humano. Desde criança, queremos vencer os desafios que estão à nossa frente. Quando criança, começamos com o desafio de engatinhar, depois de ficar de pé, de caminhar, de falar, de entender. E à medida que vamos crescendo, os desafios vão aumentando em todas as faixas etárias que passamos até chegar na velhice. Quando falamos em vencer, normalmente pensamos em conquistas, em coisas que nos trazem prazer e alegria. Mas quando se trata em vencer o mundo na perspectiva do propósito de Deus, nem tudo é só alegrias. Às vezes a corrida em busca de conquistas trazem dores, trazem marcas e trazem angústias profundas. Para falar sobre isso, eu quero ler o que está registrado nas cartas ao 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 até o verso 12. Aqui, de acordo com a Nova Versão Internacional, diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Pois bem, nesta carta de Paulo dirigida à igreja de Corinto, ele fala dos seus muitos sofrimentos depois que se tornou cristão. Estes sofrimentos estão relatados especialmente nos capítulos 4, 6 e 11 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos, pelo que nos informa o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 10 ao 18, que logo após a conversão de Paulo no caminho de Damasco, o Senhor disse para Ananias ir orar por ele na casa de um homem chamado Judas. E Ananias não queria ir. Ele estava receoso pela fama que Paulo tinha como cruel perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Após o Senhor dizer para Ananias que Paulo era um vaso escolhido, ele diz para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olhando para esta fala do Senhor Jesus, parece até que Paulo estava sendo escolhido para sofrer, e não para ser um instrumento de Deus para levar a mensagem salvadora aos gentios, ao povo de Israel e aos reis. Mas o Senhor falou 3 coisas importantes que quero destacar para vocês aqui nesta mensagem. A primeira delas, que Paulo era escolhido. A segunda é que ele tinha a missão de evangelizar os gentios, o povo de Israel e os reis. E por final, a terceira coisa que o Senhor disse a ele é que ele iria sofrer. Tudo isto que o Senhor Jesus falou se cumpriu na vida de Paulo. Ficou comprovado, de fato, que ele foi escolhido por Deus, ele pregou para os gentios, para o povo de Israel e também para reis. Ele também enfrentou grandes sofrimentos. O primeiro sofrimento começou logo no início da sua caminhada cristã, e continuaram ao longo dos 30 anos em que ele desenvolveu o ministério que Deus havia confiado nas mãos dele. Paulo converteu
né, nas imediações de Damasco, no caminho de Damasco, e lá mesmo tentaram assassiná-lo. Depois tentaram também assassiná-lo em Jerusalém. E ele sai de lá, vai para Antioquia, e lá ele é perseguido e expulso da cidade. Depois, Paulo vai pregar na cidade de Icônio, e lá tentaram apedrejá-lo, mas ele saiu de lá e foi para Listra e Derbe. Quando chegou na cidade de Listra e Derbe, anunciando o Evangelho de Cristo, ele sofreu um apedrejamento ao ponto das pessoas acharem que ele tinha morrido. Em Filipos, Paulo foi açoitado publicamente com varas e lhe puseram preso amarrado em troncos. Em outras ocasiões, ele recebeu 39 chibatadas por 5 vezes. Em Tessalônica, os judeus e o povo se amotinaram para matá-lo. Conspiraram contra eles também em Corinto e Éfeso, onde ele quase perdeu a sua vida no meio de uma multidão enfurecida. Muitas vezes, em vários lugares, tramaram a sua morte. E, além disso, ele sofreu prisões, naufrágios, privações, nudez, fome e outros males. Com tudo isto que Paulo enfrentou, ele não desistiu da missão que lhe foi imposta por Deus, né? E ele se tornou um dos mais credenciados para falar dos sofrimentos na caminhada cristã. Vocês notaram que o tema da mensagem que citei no início não era sobre sofrimento, mas vencendo o mundo. Acontece que para vencermos o mundo, nós enfrentamos os mais diversos sofrimentos, e por isso estou aqui usando os exemplos do apóstolo Paulo. Eu quero voltar ao texto lido inicialmente de 2 Coríntios capítulo 4, dos versos 8 ao 12, e eu vou destacar algumas palavras-chave ditas por Paulo, que são muito importantes para esta nossa reflexão. A primeira delas está na primeira parte do verso 8, né, de 2 Coríntios capítulo 4, que diz: de todos os lados somos pressionados. Essa palavra pressionados, traduzido para o português pela NVI, no original grego é a palavra tlibo, né, e ela tem alguns significados, como de prensar, né, como prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza e andar em um caminho estreito. Pensando nestes significados, o que Paulo está dizendo no início deste verso, de todos os lados nós somos prensados como uvas, somos espremidos, somos pressionados, o nosso caminho é estreito. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil ao ponto de desfalecer, mas aqui a palavra de Deus nos mostra que a nossa caminhada cristã, né, as coisas são difíceis mesmo, mas não podemos esmorecer, temos que confiar em Deus e esperar nele. Nós vimos a primeira parte deste verso 8, que nós enfrentamos problemas, que somos exprimidos, somos perseguidos, que caminhamos por um estreito. E agora eu quero ver a segunda parte desse verso 8, né, que diz o seguinte: ficamos perplexos, mas não desesperados. Esta palavra perplexo no grego é a palavra aporeo, né, e ela, além de significar perplexo, ela significa também estar sem recursos, estar em dificuldades, estar em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar, achar-se perdido e não saber o que decidir ou o que fazer, né, diante de problemas que surgem na vida. Então, juntando esta parte com o que vimos na parte inicial do verso 8, Paulo está dizendo que somos espremidos, somos prensados como uva, vivemos em dificuldades, muitas vezes sem recursos, passando por necessidade e sem saber o que fazer, e muitas dessas vezes, ou que rumo tomar. Mas ele conclui, no final deste verso 8, dizendo algo muito importante, que mesmo enfrentando todos esses problemas, ele não estava desanimado. Olhando para esta fala de Paulo, a pergunta que precisamos fazer aqui é:
Estamos desanimados em decorrência dos problemas que têm surgido diante de nós? Estamos querendo largar tudo? Estamos querendo abandonar a fé? Estamos querendo jogar a toalha, se render diante dos problemas? Meus irmãos e minhas irmãs, nunca podemos desanimar. Somos chamados para uma missão neste mundo e precisamos vencer o mundo. Devemos lembrar do que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo teve grandes perseguições, mas ele venceu o mundo, ele venceu as perseguições do mundo. Voltando no verso 9 de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo continua dizendo: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Esta palavra perseguidos no grego é a palavra dioko. E esta palavra, ela significa incomodados, molestados, maltratados, perseguidos por causa de algo. Quando pensamos em perseguições, nos vem à mente alguém correndo atrás de nós para nos destruir. Mas aqui, além da palavra demonstrar esta condição de perseguição, ela tem o sentido também de sermos incomodados, molestados e maltratados. Isto faz parte da nossa caminhada cristã. Nós passamos por essas situações, mas não estamos abandonados, não estamos desamparados por Deus. Esta palavra desamparado, também vou falar sobre ela, que no grego é a palavra kataleipo, ela significa deixar abandonado, deixar desamparado e deixado para trás. Nas guerras, pessoas ficam machucadas, pessoas ficam feridas, mas alguém pega estas pessoas nos ombros e as leva para um lugar seguro para receber os curativos e o tratamento adequado. Nós somos feridos, muitas vezes machucados, mas não somos deixados para trás na guerra. Deus nos pega do chão, nos coloca em seus ombros e continua cuidando de nós. Continuando ainda neste verso 9 de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz: somos abatidos, mas não destruídos. Esta palavra também no grego, abatidos, que é a palavra katabalo, ela significa lançado para baixo, lançado em terra, colocados em um lugar inferior. Notem que o sentido de abatido aqui não é de estar triste, mas de estar lançado no chão, o que é bem pior. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, podemos até, em determinado momento, estar lançados no chão, mas não estamos destruídos. Deus nos levanta. Precisamos crer nisso. Paulo foi apedrejado, ele foi lançado no chão e tido como morto pelas pessoas. Ele foi arrastado e jogado o seu corpo para fora da cidade. Mas ele não estava morto, ele não estava aniquilado. Ele tinha uma missão para ser cumprida e Deus o levantou do chão e o levou adiante até que ele completasse a carreira. Como diz o verso 10 de 2 Coríntios capítulo 4, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada, seja manifesta em nosso corpo. Notem, esses sofrimentos são para que a vida de Jesus também seja manifesta em nosso corpo. Esta palavra manifesta no grego é a palavra phanerol, né? E ela tem o significado de tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou era desconhecido. Significa também manifestar, seja por palavras ou por ações ou de qualquer outro modo. Significa ainda tornar conhecido pelo ensino. É desta maneira que as pessoas veem Jesus em nossas vidas. É através das provações e das batalhas vencidas. É através da perseverança na fé em meio às perseguições e às tribulações que nos advêm. Vencer o mundo não é ser colocado no lugar mais alto de um pódio terreno,
não é ser homenageado por pessoas, não é sermos condecorados com honrarias. Vencer o mundo é concluirmos a missão para a qual fomos chamados por Deus. Cristo venceu o mundo quando estava pregado numa cruz, dizendo ao Pai: tudo está consumado. Ou seja, Pai, cumpri com a missão, paguei aqui a dívida dos pecadores. Eles terão agora a oportunidade de terem seus pecados perdoados e serem salvos. Eles terão a oportunidade de receberem o Espírito Santo da promessa e serem guiados em toda a verdade. Eles terão a oportunidade de ser instrumentos de Ti, ó Pai, neste mundo. Eles terão o poder contra as trevas. Eles poderão receber virtudes dos céus para serem testemunhas em qualquer parte do mundo. E eles terão o direito de receberem recompensa quando entrarem no reino dos céus para viver eternamente. Paulo entendeu esta mensagem de Jesus para a sua vida, e ele foi um grande exemplo de persistência e perseverança. Ele também venceu o mundo, e no fim da sua vida, antes de ser executado, conforme narra o texto em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero orar para que cada um de nós consigamos vencer o mundo e cumprir com uma grande missão que Deus tem nos dado a cumprir aqui na terra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço por este momento tão precioso, ó Pai, que pude transmitir a Tua palavra, esta palavra poderosa que foi deixada pelo Senhor aos Teus servos no passado para nos instruir, ó Deus, para nos motivar a caminhar na direção que o Senhor aponta, ainda que surja barreiras, perseguições e tribulações pela frente. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor ajude a cada um de nós vencermos o mundo como Teu Filho Jesus venceu, como o apóstolo Paulo venceu e tantas outras pessoas que nós temos relatados, tanto nas histórias bíblicas, ó Deus, quanto nas histórias escritas da igreja, ó Deus, primitiva, até os nossos dias. Meu Deus, nos ajude a cumprir com esta missão, nos proteja e nos livra de todo o mal. Peço ainda, Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre os Teus filhos, para que eles não sejam vencidos pelas provações. Ó Deus, que não sejam vencidos pelas investidas de Satanás, mas que eles sejam fortalecidos, que eles lembrem da Tua palavra, que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Peço ainda, Deus, que o Senhor abençoe os Teus filhos no salário, no pão de cada dia, na renda da empresa, ó Deus, naquilo que é a provisão que eles precisam, ó Deus, para a sua subsistência. E peço ainda que o Senhor toque em corpos enfermos, tira, meu Pai, toda a enfermidade, desde a cabeça à planta dos pés. Eu repreendo doença, saia deste corpo e vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a vitória, o milagre na vida desta pessoa, e que ela possa reconhecer que foi o Senhor que fez esta obra milagrosa e que possa glorificar ao Senhor e ao Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço a Deus, então, portanto, a bênção sobre todos, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Agradeço de você ter nos acompanhado até aqui e peço para que você multiplique estas mensagens, passando o link para os seus amigos e recomendando para eles. Assim você também se tornará um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus e Deus te recompensará por isso. E também, se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, é tão simples, você pode clicar aí no link que tem para se inscrever e em poucos segundos você vai estar inscrito e eu estou orando por todas as pessoas que têm nos apoiado neste projeto. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um abraço a todos e a todas no nome de Jesus.